E algumas coisas a gente, na nossa cultura, não faz ideia, né, de como seja a perspectiva da criança, a vivência da criança, o que a criança experimenta nessas situações que a gente vive tão corriqueiras, né? E como se trata de uma coisa que todo mundo vive, esse negócio de ter filho, todo mundo vive, né? Então, todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que entende, todo mundo acha que é simples, né? Que não pode ser tão complicado, né? O mundo chegou onde está, as pessoas tendo filho, né? Então, a gente já deve saber alguma coisa sobre isso, mas a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre isso. Muito pouco mesmo, sobre o que a criança vivencia, a experiência da criança. Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito absolutamente tudo diferente do que eu fiz com meu filho, né? E uma das coisas que eu também fiz foi muitas mudanças, muitas viagens, né, enquanto meu filho era pequeno. Na verdade, mudanças mesmo, até a hora que a gente conseguiu parar, né, com ele ali em Vitória, aí nós ficamos 6 anos lá. Então, deu essa estabelecida, né, estagnou ali. Mas, até ali, eu morei um tempo com a minha mãe, eu fiquei grávida em Campinas, ele nasceu em São Paulo. Até aí, mudar grávida, acho menos pior. Né? Aí nasceu em São Paulo, com 2 meses morei um tempo com a minha mãe, depois com 4 meses a gente já estava morando em Vitória, de mudança, em Vila Velha, na verdade. Depois, quando ele tinha 10 meses, a gente se mudou para Vitória. Então, quando eu fui estudar um pouco de Montessori, nesse meu processo, né, de conhecer um pouco mais sobre o universo infantil, eu descobri que a criança tem uma necessidade muito grande de estabilidade. Estabilidade, rotina, né? Não era só estar com a mãe. Com 8 meses eu estava pegando meu filho no carro com a babá para ir fazer treinamento 300 e poucos quilômetros longe. Eu dava já treinamento, palestra, né? Achando que se ele tivesse comigo estava tudo bem. E depois eu descobri que não, que talvez aquela parede azul que ele viu pela primeira vez quando foi para casa da maternidade, talvez ele estivesse procurando até hoje onde é que estava, porque nunca mais viu, né? Com 2 meses saiu da parede azul que a gente pintou, grávida, igual filme, né? Marido e mulher pintando o quartinho da criança, depois muda a vida inteira, muda tudo, né? Essas coisas todas, nunca mais viu. E ele foi uma criança que demandou muito, chorou muito. Então, depois, lendo, eu fui entender que isso podia ter relação. Então, que a ausência de estabilidade física e emocional, né, explicam muito do que talvez vocês estejam experimentando hoje, né, com a mais velha. Né? Nesse sentido, ela acabou sofrendo mais do que a menor, naturalmente. Né? O primeiro filho geralmente pega a gente mais, a gente acha que ainda vai dar conta da vida, né? Travou? Tudo bem? Tranquilo. Então, um outro ponto importante. A mais velha teve pouco tempo de uma mãe só para ela. Porque logo depois passaram a ser duas. Enquanto a mais velha ainda era bebê. Né? E isso também é um ponto muito crítico, muito importante da gente considerar na história dela. Né? O que isso faz de prático? De prático, no inconsciente, tá? Essa criança pode ter uma reserva de substância materna não atendida, não suprida, quanto a gente acha pode estar, mas quanto ela de verdade precisa que pode não estar. E existe uma diferença no quanto a gente acha e no quanto ela precisa. Principalmente na nossa cultura, que a gente trabalha, que a gente faz as coisas acontecerem, que a gente é essa mulher moderna, né? Que a gente... Então, a nossa cultura acha que tudo é um exagero, que tudo a criança demanda demais. Então, por que a criança funciona quando a mãe não está? Isso é uma pergunta linda de responder. Porque às vezes a gente fica achando que é um problema da mãe. A mãe tá, não funciona. A mãe não sabe lidar, não sabe levar. Até pode ser um monte de coisa. A gente pode ter jeitos de conduzir que facilitam, que dificultam. Pode. Mas principalmente quando uma criança não funciona, quando a mãe está, especialmente se ela não quer dormir, é porque ela quer ficar com a mãe. Ela quer mais da mãe. Então ela se recusa a dormir, porque se eu dormir eu vou perder. Minha mãe tá aí, eu vou dormir. Então não. Aí ela começa a querer enrolar. Ah, não, então eu quero assistir TV. Ah, não, então ela começa a demandar coisas para poder seguir acordada, para ficar com a mãe. Às vezes ela não quer dormir à noite.
Tem casos, vários, de mães que trabalham, ou mesmo que ficam em casa, mas que a criança não está plenamente abastecida, porque fica em casa, mas fica. Hoje eu fiz um atendimento que eu estava em agonia com a mamãe que eu estava atendendo, porque ela não parou para falar comigo. Ela estava fazendo um atendimento e fazendo produto que ela fazia lá para vender, porque tinha prazo, porque tinha entrega, porque tinha isso, porque tinha aquilo, e eu entendo. Isso não é um julgamento. Isso é para mostrar como na nossa cultura a gente tem muita coisa para fazer. A gente está quase virando fazer humano no lugar de ser humano. É fácil a gente virar fazer humano. Só que as crianças precisam de ser humano, e não de fazer humano, sabe? Então, às vezes, a criança fica nessa agitação e nesse desesperinho por causa disso. Uma outra coisa comum de acontecer, a mamãe se entregar mais, até pela demanda que acontece naturalmente de amamentação, né? Não sei se você amamenta e tal, mas a criança mais nova. E a mais velha, eu querer, então, que o papai dê conta da mais velha, porque, né, eu tô com a mais nova, fazendo a mais nova dormir e tal. Isso é uma outra coisa que, às vezes, polariza a questão que já está sendo apresentada por ela. Piora, intensifica. Como assim? Uhum. Que não é um grande problema, né? A verdade é que a gente, no nosso desenho original de ser humano, dormíamos todos grudadinhos, juntinhos, por causa do calor, da proteção, de tudo, né? Então, o DNA do ser humano, ele vem com esse chip, né? Ele quer dormir grudadinho. A gente dorme juntos, os adultos, não sei porquê, né? Mas porque a gente gosta, né? Porque é gostoso, porque na hora que chega para aconchegar, a gente quer ter ali um, né? Na verdade, a gente precisa encontrar um jeito que fique bom para todos, né? E também trabalhar a informação e a consciência. Se tá tudo bem, né? Se a criança tá bem. Vamos supor, você já tem uma criança que já dorme lá no quarto dela, que tá bem, que tá. Talvez não precise mexer com isso, sabe? Mas se você tem uma criança que tá demandando, que tá, né? Precisando, aí, poxa, mas e a intimidade do casal? Isso está nos afastando, isso tá. Pode acontecer também. Então, assim, tem muitas soluções, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendi que ela falou assim: a gente criou um quarto de dormir. Então, no quarto de dormir, a gente bota todas as crianças lá, a gente junto, preparando para isso. Compramos uma cama legal, um colchão, sei lá, não sei como ela fez para ficar grande e caber todo mundo e tal. E não fazemos isso no nosso quarto. Então, no nosso quarto, a gente ficou pra gente e criamos esse quarto. Então, tem jeito. Se a gente abrir a mente para isso, a gente começa a achar soluções. A gente começa a achar, né? Agora, se a gente entender que só tem o jeito de colocar na nossa cama, que só tem o jeito de fazer amor na nossa cama também, aí pode ficar um espaço muito pequeno para todas as demandas, né? Então, a gente pensar sobre isso. De repente, tem o quarto de dormir, tem o nosso quarto, e a gente dorme todo mundo lá, depois os adultos saem, vêm para a cama, enfim, né? Tem uma série de possibilidades. Então, eu não sou... Eu não acho que existe só um jeito para todas as famílias, para todas as pessoas, para todas as crianças. Não, não é. Tem que se encontrar, tem que se entender. Eu sei que para nós fez e faz muita diferença ter esse livre acesso à cama, ao quarto, faz diferença no vínculo, sabe assim? A criança está muito mais conectada com o pai, por exemplo, desde que pode acessar a nossa cama, o nosso quarto. Então, tem colheitas que a gente pode, né, plantar e colher coisas diferentes, e dependendo do que cabe pra gente, né? Mas pode ser interessante. Então, olhar um pouco para isso. O que está acontecendo, de que maneira a gente pode abastecer essa criança da gente. E não necessariamente só tempo junto. Fala. Tem gente que fala, a gente fica junto, aí você vai ver as atividades são todas de tela, né? Uma judiação, né? Então, assim, ter esse tempo junto, ter contato, sabe? Tato, contato, cabaninha, entrar na cabaninha junto, ficar junto, cavalinho, fazem isso, tem contato, né? Isso. Isso é muito. Oi?
né? Isso é muito maravilhoso, faz muita diferença, assim, sabe? Então, assim, é isso, é buscar atender essa necessidade e tentar entender demandas por trás de comportamentos. Uma outra coisa muito comum, é a criança começar a expressar coisas que eu vivi, coisas que ou que eu não vivi, né? Ou que eu tive. Então, assim, às vezes, a criança começa a trazer, né? Tem muitas situações, né? Comportamentos em que eu vejo que, opa, ela está me representando, ela está mostrando aí carências que são minhas, que tem a ver com a minha infância, com a minha vivência. Isso é muito comum. Existe um fio dourado que nos une, né? E que a criança traz e mostra necessidades que são nossas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe que tinha uma questão que a mãe dela tinha o ideal de que a filha fosse menininha, princesinha, patricinha, que fosse feminina, que... Tá bom. Essa filha foi por um tempo, daqui a pouco falou, não quero nada disso, e tá. Hoje tem uma filha e a filha não quer pôr roupa. Não quer pôr roupa, não quer. Quer ficar só de pijama, quer ficar só de... Não quer pôr roupa. No começo, quando a filha começou a fazer isso, essa mamãe... Nossa, eu queria ter tido essa coragem. Eu queria ter conseguido expressar dessa maneira. Isso criou um reforço nisso. Forte. Hoje, tempo depois, a mãe está com problema. A criança não quer pôr roupa para sair de casa. Né? Sai de pijama. E aí? Até onde? Como assim? Então, devo deixar? Não estou desrespeitando? Não, isso está limitando a vida dela. Desrespeitar é quando a criança quer escolher uma coisa que é possível e a gente não permite. Aí é o desrespeito. Quando a criança está se limitando, querendo em todo lugar da vida de pijama, isso é uma limitação, isso é um problema, a gente precisa intervir. Né? Mas a gente pode achar assim, cara, como que pode uma coisa estar conectada com outra? Existem muito mais conexões do que a gente imagina na nossa vida, na nossa... Né? Então, sempre que a gente tem um comportamento, né, que a gente, puxa vida, né? Por que ela está querendo tanta atenção? Por que fica muito em cima de mim? É legal eu pensar, como é que era a minha relação com a minha mãe? Né? Será que eu quis mais do que eu tive? Faltou? Eu tive alguma carência nesse sentido e agora eu estou vendo expressa aqui? Porque os filhos, eles vêm e esfregam na nossa cara as coisas, tudo que a gente deixou, né, pro lado, falando, não, isso aqui eu consigo sobreviver, não vou olhar para isso, né? As crianças vêm e começam a trazer tudo debaixo do tapete e falar, e isso aqui nós vamos tratar quando? E isso aqui nós vamos resolver como? Né? Então vale ver isso também, sabe? Se tem alguma questão que a criança está manifestando ali, que na verdade tem a ver comigo, com a minha história de vida, com a minha infância, com a minha forma, né, de ter tido a vivência com a minha mãe, com o meu pai. Né? Então, vocês acham que pode existir, de alguma maneira, alguma conexão desse tipo? É porque não é consciente, né? A gente no consciente, a gente racionaliza, a gente entende, a gente explica e bola pra frente, né? Mas às vezes ficam coisas ali, né? E quando você fala, não tenho memória de brincadeiras com a minha mãe, só memória de brincadeira com meu pai, isso diz muito. Diz muito, né? De coisas que vão... O que isso cria? Isso cria padrões. Padrões de comportamento, de emoções, de vibração, de sentimentos que são passados e que a criança capta rápido. E daí ela fala o quê? Então, peraí, nós temos que agarrar nessa mãe aqui. Peraí, senão ela foge. E aí começam a disputar, né? Como você colocou, né? Então, eu preciso entender que, assim, tem para todo mundo, é abundante, né? E não precisa ter disputa. Então, de que maneira que eu vou colocar essa abundância? E de que maneira eu vou experimentar essa abundância? Eu vou entender que agora eu já estou adulta, não tem mais, né, necessidade de alguém dar conta disso. Mas eu, de alguma forma, preciso dar conta disso. Né? Então, saber como eu vou conseguir cuidar dessa minha criança interior que pode, no inconsciente, estar aí, né, desesperadamente carente, né, a ponto de agora ter as minhas meninas manifestando isso.
né? Será que eu dou conta disso sozinha? Pode ser. Pode ser que eu dê conta, que eu consiga. Pode ser que eu precise de ajuda, de repente alguma terapia, de repente algum processo mais que mergulhe na criança interior e que consiga, né, fazer algum resgate. Isso pode ser interessante, né? Então, eu acho que são reflexões válidas para entender. Porque assim, que vocês têm praticamente duas bebês, né, ainda, né, menos de 3 anos, e que estejam se sentindo muito demandados e muito... O que eu posso dizer para vocês? Tá normal. Não existe um problema até onde eu vejo do que vocês me trazem, sabe? Um problema assim de, nossa, temos uma questão importante a ser tratada. Tá tudo muito dentro do esperado, né? É um mega desafio mesmo, né? E igual você falou, não consegui talvez me dedicar 100% à maternidade. Tem algumas mulheres que não conseguem mesmo se dedicar 100% à maternidade. Eu nunca consegui me dedicar 100%. Nem sei se é o caso de ser 100%, sabe? Eu tenho uma frase que eu digo assim, eu sou melhor mãe quando eu não sou 100% mãe, né? Porque assim, quando eu trabalho um pouco, quando eu saio um pouco... Isso me alimenta, é da minha natureza, né? Gostar também de fazer outras coisas. Mas quando a gente tem 2 bebês, às vezes isso não é possível. Às vezes é mais inteligente, sensato, altruísta, né? Realmente ficar ali nesse universo, né? De maternar aí por um tempo, né? E depois pensar em respirar novos ares e tal, né? Então, assim... o que me ocorre disso que vocês trazem é um pouco isso, é pensar, né, se tem alguma forma de aumentar conexão, não só tempo, mas conexão mesmo, de estar junto, né, e se pode ter questões, e sempre tem, né, nossas que estão aparecendo, que estão refletindo. A dinâmica familiar é muito interessante, né? Ela plasma as questões nos seres mais sensíveis. Então, quem são os seres mais sensíveis de uma família? As crianças. Então, elas acabam nos mostrando muita coisa do que vai em nós, né? Do que vai dentro de nós, do que vai na nossa história, na nossa bagagem, né? E aí a gente pode usar tudo isso para aprender, né? Para aprender. Opa, então tem alguma carência que está sendo, né, ainda aparecendo aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, né? Opa, tem algum comportamento aqui que eu estou vendo que sou eu, né? O último post que eu fiz de foto, hoje eu fiz um de frase, o último de foto que eu fiz, você viu? Eu coloquei lá no finalzinho assim, PS, né? Texto com alto nível de projeção materna, porque assim, eu tava me vendo inteira no meu filho, vendo assim, questões dele, que eu falei, gente, como pode representar tanto as minhas questões, né? Então, assim, os filhos vêm para isso, não é à toa, não é por acaso, sabe? Assim, tem todo um plano do universo, se a gente acreditar que existe uma coisa maior, que a gente não está solto aqui nesse planetinha de bobeira, né? Existe um plano de evolução, de consciência, de expansão da consciência, da gente entender mais coisas e aprender mais coisas. Eu, inclusive, sendo uma pessoa que pensei em não ter filhos, depois que agora tenho, só umzinho, mas tenho, eu acredito que existe um grau de maturidade, de evolução na vida que ninguém alcança sem ter filho, sabe? Ser filho, você precisa ceder a vez. Você precisa aprender a ceder a vez. Quando você aprende realmente a botar a necessidade de um outro ser antes da sua, ou colocar em perspectiva o que está acontecendo, de verdade, não no piloto automático da nossa cultura, né? Você fala, uau, eu achava que sabia das coisas, eu achava que já entendia, eu achava que tinha os valores, né, estabelecidos, mas eu tô vendo que tem muito mais coisa para ser sabida, né? E pensar que dessa relação desenvolvida conosco, da decisão de dormir junto ou não, da decisão de estar mais próximo ou não, da decisão de trabalhar ou não, muita coisa vai se desenrolar a partir daí, né? A sua mamãe fez uma decisão com relação ao trabalho. E a gente tem uma história por conta disso. Você está fazendo uma outra decisão em relação ao trabalho.
neste momento. Tem outra história sendo desenvolvida aí, entende? Cada decisão que a gente toma vai ter consequência, vai ter, né? Então, o processo é expandir mesmo consciência, buscar informações, mergulhar, para ter recursos para lidar, né? Então, assim, de recursos práticos. Tem recursos práticos? Tem vários, né, que a gente pode usar. Então, eu costumo dizer, vocês fizeram já algum curso, alguma... Sim. Eu pergunto também para não ser repetitiva, tá? Para não falar alguma coisa que vocês já viram e tal. Do resgate emocional. Uhum. Então, eu vi que você falou, fui uma mãe que decidi maternar sozinha. Eu falei, ó, assisti o workshop. Então, assim, tem o curso manual, por exemplo, o Manual da Mãe Sem Limites, que eu trago recursos de funcionar a vida no dia a dia. Então, por exemplo, tem uma aula que eu falo sobre o idioma da criança. Qual é o idioma da criança? Historinha, musiquinha e brincadeira. Historinha, musiquinha e brincadeira. Então, tudo que eu conseguir transformar em historinha, em musiquinha, em brincadeira, tende a funcionar melhor a vida. Então, se eu crio a rotina das crianças, né? Elas participam disso. E eu consigo transformar esses momentos, né? Como que ela vai entender alguma coisa? Qualquer coisa. Ah, porque a mana demandou, porque vai chorar, porque vai acordar o outro e tal. Como é que eu faço a criança entender isso? Muito melhor se eu contar uma historinha do que se eu conversar. Entende? Então, quando a gente começa a entrar no idioma da criança, que é o lúdico, que são as musiquinhas, que são as historinhas, que são as brincadeiras, as coisas tendem a dar um up, assim, de funcionar melhor, de ficar mais leve, né? Porque fica mais leve, você tá brincando, você não dá uma coisa, eu já falei, mas nós já conversamos. Então, de prático, falar o idioma da criança. Outra coisa prática. Tudo que vocês combinarem, que vocês conversarem, que contar uma historinha por alguma coisa que precisa ser melhorada, cria um elemento visual para a criança poder ver. Então, se vocês combinaram que vai fazer silêncio em tal circunstância, se vocês combinaram que vai... Então, desenha aqui, ó. Mamãe vai escrever, ou papai vai escrever, e você desenha, então, como é que é esse combinado. Ah, tá. Então, fazer silêncio na hora de dormir, ou de fazer a mana dormir, não sei, tá? Só um exemplo dentro do que vocês trouxeram, mas que vocês podem estender para tudo na vida, tá? Então, esse combinado visual. Quando a criança estiver infringindo aquilo que foi combinado, aí traz ela lá, vem cá, vamos lembrar. O que é isso aqui mesmo? Porque daí não sou eu, a mãe, ou eu, o pai, o chato, que tá lá. Tem que fazer silêncio. Isso aqui nós já falamos, nós já combinamos. Já. Porque daí eu vou afastando a criança de mim. Tirando conexão. Acabando com a autoestima da criança. Ai, não tô conseguindo, não tô dando conta, não tô atendendo, não tô sendo o que minha mãe quer de mim, não tô sendo o que meu pai quer de mim, não tô... Então, se eu começo a usar recursos, né? Então, falar o idioma da criança, criar combinados visuais, né? Isso, criar uma rotina na parede. Agora é hora do quê? Vamos lá olhar? Vai lá na parede, olha. Agora é hora disso. Não é porque a mãe é chata tá falando que é hora disso. Não é porque o pai é chato tá falando que é hora disso. Tá lá, tá combinado. Ela participou, ela montou aquilo na parede e ela tá, então, parte do processo. Então, esses recursos práticos, né, facilitam, nos ajudam. Né? Eu gosto sempre no atendimento da gente focar mais em causa do que em sintoma. Né? Porque esses recursos práticos, eles nos ajudam com os sintomas. Né? Eu estou vendo ali uma situação, eu colo um negócio na parede, eu uso um recurso da disciplina positiva. Ok, melhora, ajuda. E aí eu gosto sempre de ir tentar achar uma coisa um pouco mais, o que está por trás desse comportamento, o que está na raiz dessa história. Pode ser alguma projeção minha, pode ter alguma coisa minha ali expressa que eu preciso evoluir, preciso melhorar, que a vida está me convidando a crescer, né? Então eu diria isso para vocês, de buscarem esses recursos práticos como ferramentas para facilitar o dia a dia, para melhorar mais, né? Isso ajuda muito, salva vidas, na verdade. Tem situações de famílias que com essas orientações mesmo sobre como ser, né, prático ali com a criança e fazer a vida funcionar sem tanto desespero, sem arrancar os cabelos, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Isso já melhora muito, salva a vida, salva casamento, salva a família, né? E para além disso, tentar enxergar o que é que tem mais profundo que essas situações me convidam.
né? A evoluir, a viver, a saber, a descobrir sobre mim. Faz sentido, queridos? O que vocês acham? Dá para ter algum olhar diferente, algum recurso novo, alguma possibilidade nova a partir disso? O que vocês sentem? Às vezes é uma questão de disponibilidade, porque são coisas diferentes. Tem gente que passa o dia inteiro com a criança, mas tempo disponível, muito pouco, né? E às vezes, até a mãe está com tempo e está disponível, mas às vezes as energias vitais da mãe estão em outras coisas. Às vezes nas contas, que não estão em dia, às vezes na saúde, que não está bem, às vezes na relação. A relação puxa muita energia vital da mãe. Então, vamos supor que vocês estejam vivendo alguma coisa que você não concorde com a posição dela. Isso suga uma energia enorme da mulher. As mulheres não ficam em paz. Elas querem andar numa linha junto, unido, né? De alguma maneira alinhado mesmo. Que os olhares estejam... Quando a gente entendeu coisas, acredita numa forma, e a gente, principalmente no papel de mãe, tá? Não estou falando todas as áreas da vida, não, porque todas é muita coisa. Mas no lugar de mãe, a gente começa a mexer com coisas dentro da gente que a gente não mexia antes. Então, às vezes, a gente estava muito fácil de alinhar com o marido antes de ser mãe. E depois de ser mãe, a gente começa mexendo nas coisas que a gente começa... Nossa, isso faz sentido. Nossa, isso é... Olha, eu tô arrepiada todinha de falar isso pra você. Nossa, isso é verdade. Nossa, eu pensava assim... Teve algumas horas que meu marido me olhou e falou, mas você não tem mais aquela ambição que você tinha de querer crescer, ganhar dinheiro, fazer... Não, eu quero ainda, mas é que mudou algumas coisinhas, algumas prioridades, em alguns pontinhos. Estou dando um exemplo meu, mas é para vocês irem fazendo as adequações e encaixando no que servir para vocês, tá? E então, para a gente conseguir ter essa disponibilidade de entrega, de vínculo, de emocional para atender e para suprir a criança, existe todo um conjunto de elementos que precisam trabalhar para que a gente consiga. E o grande papel do companheiro, né, é entender esse processo todo que acontece para conseguir ser apoio para a mulher. Se o companheiro não consegue fazer esse papel de apoio mesmo, de tamo junto, de eu confio nos teus sextos sentidos, sabe? Se o companheiro vem na mesma vibe, pegada que a gente vive na nossa cultura, muitas vezes de querer objetividade, de querer resultado, de querer velocidade, de querer... Às vezes, eu estou sugando energia vital que deveria estar disponível para a minha menina sem querer. É lógico que é sem querer. É claro que é sem saber. Fez sentido? Casou? Sabe? E eu fico feliz que a gente tenha tido a oportunidade desse último momento. Porque às vezes é uma coisa muito de a gente não tem como saber tudo que se passa aí. Então, quando você me pergunta, quando você me traz, eu tenho a chance de te dizer, de te entregar. Você me abre a oportunidade de dizer. Quando você não me pergunta, quando só ela me pergunta, eu vou até onde eu consigo. Mas quando você me pergunta, eu falo, posso entregar alguma coisa para ele? E eu não planejo o que eu vou te falar, tá? Eu te falo daqui do que parece para mim, do que eu sinto daqui. Ai, meu Deus, pronto, vai pensar que é combinado? Foi tão assim? Casou tanto assim que vai pensar que é combinado? Mas não é. Nem tem como ser, né? Não alcançaria tanto, né? Então, assim, esse momento é muito especial por isso, sabe? Que eu fico buscando, assim, o que aqui parece fazer algum sentido? O que aqui, de repente, algo que eu diga vá realmente mudar daqui para frente alguma dinâmica entre vocês e que vai trazer mais qualidade, entende? É um pouco sobre isso, né? Não é simples, tá, gente? É desafio, é complexo, mas é muito bonito quando a gente consegue se alinhar
como casal. É muito bonito. Não precisa concordar em tudo, talvez a gente nunca concorde em tudo, mas ao menos se alinhar, abrir para uma linha comum e uma confiança na nossa parceira como mãe, no nosso parceiro como pai, né? Mas a mãe é esse negócio do instinto materno. Você ouve falar em instinto paterno? Quase não escuta falar isso. Escuta falar em instinto materno, né? Porque é isso mesmo. É a gente que sabe como é que é. Às vezes a gente está desconectada desse nosso saber. Por conta de tudo isso, da lealdade ao parceiro, de querer atender, da sociedade, a gente está muito distante da gente mesma como mãe. Mas quando a gente descobre isso, quando a gente fala, nossa, aí as coisas começam a fazer sentido pra gente. Mas às vezes a gente não consegue ajudar o parceiro a alcançar isso. E nem o nosso entorno. E aí fica parecendo que a gente é a louca, né? Que tá entendendo as coisas, e a gente faz as coisas com a criança, a gente vê resultado. A gente vê a criança, ó, o jeito que eu tô fazendo, a criança tá florescendo, tá fluindo, sabe? E não é um resultado só de tempos e movimentos, horários e funcionar a vida. É resultado mesmo da autoestima da criança, ver a criança florescer, ver a criança, nossa, esse brilho no olho que fazia tempo que eu não via, né? É subjetivo, sabe? Algumas coisas são assim mais... E acontece até hoje. Hoje eu tenho... Meu filho vai fazer 10 anos em maio, né? Já é uma década aí dessa vida com criança. Oi? Ele é 14. O meu marido é 26, hein? Aqui tudo taurino, geminiano, tudo pertinho. Eu sou 27 de abril, meu filho é 14 de maio, marido 26 de maio, e a gente casou 2 de junho. Então, em 35 dias acontecem todas as festas da família. Na verdade, na festa de casamento já não tem mais dinheiro, já não tem... Já falo, então, posso mais um, né? 14 agora. E nesses 10 anos, a gente, como casal, também aprendeu e evoluiu muito, sabe? E demorou um tempinho até eu conseguir tentar fazer o marido perceber essas coisas que eu tô tentando falar aqui pra vocês. E teve uma hora que eu ganhei moral, porque ele não estava conseguindo fazer a criança funcionar e eu estava. Não exatamente o que está acontecendo aí, porque aí quando a mãe chega, a criança fica um pouco manhosa e tal. Então eu já entendi que tem uma dinâmica diferente aí, que está funcionando com o papai, né? Ok. Talvez tenhamos coisas para aprender com os papais, com toda certeza. Tem algumas formas, alguns mecanismos. Agora, tem coisa que não vai funcionar, a mãe fazer igual o pai. Tem coisa que vai, né? Eu digo que são 3 coisas. Tem a pessoa, a criança, o adulto e a relação, a dinâmica da relação. É uma terceira entidade e é diferente. Às vezes eu vou fazer do mesmo jeito que ele faz e comigo não funciona. Porque é outra dinâmica de relação, é outra demanda com a mãe, né? Então, entender um pouco sobre isso. Quando o marido entendeu, quando ele começou a confiar em mim, e aí eu tive uma sorte na vida, que foi eu comecei a compartilhar, porque eu sou da comunicação, sempre fui. E antes de trabalhar efetivamente com atendimento, assim, com isso, eu comecei a compartilhar as informações e começou a fazer sentido para outras famílias. Então, meu marido começou a ver que esse meu jeito estava inclusive ajudando muita gente fora. Aí eu ganhei moral. Aí ele falou, opa, então deve fazer algum sentido o que essa mulher está dizendo, né? Então eu comecei a ter essa abertura com ele. E aí a gente começou realmente a conversar abertamente, entender um pouco melhor. Ele se abriu um pouco até para estudar alguma coisa de leve. Estudante mesmo sou eu, dessa parte, né? Mas ele começou a se abrir, pelo menos para ouvir, para assistir algum vídeo ou outro, para entender o que então estava influenciando as minhas decisões, os meus olhares, a minha forma de sentir. E fez muita diferença, sabe? Então hoje a gente não concorda em tudo. Nunca vamos concordar em tudo, eu acho. Só se for a mesma pessoa, né? Não tem como concordar em tudo com o outro, né? Mas a gente consegue conversar. A gente consegue estudar alguma coisa, algum ponto que pega mesmo, a gente vai estudar junto, então. Então, peraí, então vamos estudar mais, vamos escutar outras pessoas sobre isso. Não precisa ser do jeito que você está falando, nem do jeito que eu estou falando. Vamos escutar outras pessoas e achar um jeito que a gente se... Sabe? Que não me desrespeite. Porque às vezes o jeito que ele queria fazer me desrespeitava. Sabe? Não é assim, meu Deus. Sabe? E o que acontece na relação do casal é que quando a gente não admira a postura do outro, como pai ou como mãe, a gente começa a desadmirar, eu brinco com esse termo, né?
A gente, por um tempo, vai desadmirando, 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 até que desama. A gente deixa de amar. Porque o amor é muito baseado na admiração. Ele é muito junto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está desadmirando o outro no seu lugar de mãe, no seu lugar de pai. Isso é uma questão que a gente precisa avaliar e resolver, alinhar logo, para não ter um problema de casamento. Porque logo vem um problema de casamento, quando a gente começa a desadmirar o outro como mãe ou como pai, entende? Então é muito mais importante a gente se unir na visão, não só pelas crianças, mas por nós mesmos, pela gente. Sabe? Para a gente conseguir ficar mais em paz, mais disponível, com mais energia vital, para aí sim nutrir o outro. Os outros estão pagando as nossas contas, nossos filhos pagam as nossas contas. Tem um cachorro roncando aqui, vocês estão ouvindo? Eu fiquei com vergonha, gente, do ronco que ela deu. Ainda bem que vocês não ouviram. Então é isso, se trata disso. Faz sentido? Há muitas controvérsias sobre isso, né? Então, se você for lá para a Laura Gutman, por exemplo, ela vai dizer qual o problema de ficar com o bico, a criança tem reflexo de sucção, que vai toda a primeira infância, tal, blá, 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 blá. Eu já sou um pouco mais. Eu gosto de estimular que deixe. Já 3 anos é uma boa idade já para isso, né? Eu gosto. Com meu filho, aos 3 anos, ele deu pro bombeiro. Ele gostava muito do bombeiro nesse momento, tava nessa vibe do bombeiro. E aí a gente fez aniversário na escola. Eu convidei um bombeiro de verdade para ir lá. E foi bem legal, para ele foi bem legal. E combinei antes. Fui combinando, preparando, achando alguma coisa que substituísse, às vezes um bichinho de pelúcia, às vezes alguma coisa, né, que gostasse. Então, quando sentisse vontade, pudesse abraçar aquilo ali, um travesseiro, uma coisa e tal. E funcionou. Mas assim, avalia como está para ela. Que às vezes não é o momento, às vezes tem um momento específico que eu estou vivendo, que a criança está vivendo, que você não tira esse apoio, não, sabe assim? Né? Mas às vezes tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo estável, tá, a criança tá bem, de vento em popa, você tá vendo que tá numa fase boa. Opa, então vamos tentar? Aí tenta, conta algumas histórias, explica que ela já não é mais bebê, que agora ela já é maior, isso é legal, mostra o lado bom disso, e vai construindo, não é uma história, sabe? Vai construindo isso, vai construindo. Às vezes a gente constrói tão bem que a criança fala, não quero mais, né? Eu já sou maior, eu já sei, isso é ótimo, é o mundo ideal, é o que a gente quer, né? E aí, mesmo sabendo que mesmo a criança concordando e estando preparada, pode ser que eu tenha aí alguma questãozinha, dificuldade para dormir alguns dias, né? E aí é bom avaliar e estar preparado para isso também. Mas é algo que eu acho que a gente pode ir convidando, estimulando, incentivando a criança a gente perceber que dá um empurrãozinho, sim, eu gosto. Não acho que precisa. Agora também, se isso for um parto, né, um desespero, aí volta atrás, espera mais um tempo, deixa passar alguns meses, depois tenta de novo, né? Combina só, não sei como é o uso que ela faz, né? Só para dormir, por exemplo, que é bem menos pior, né? Só para dormir, tá? Porque às vezes a mudança, às vezes aquilo é uma âncora para dormir. Aí você tira aquilo que ela não dorme mais. Acontece de tudo, né? Então vai vendo, sentindo como que tá para ela, né? Esse processo e sempre numa fase que tá tudo bem, que tá bem estável, bem tranquilo, assim, sem grandes alterações. Não sei se a pandemia está sendo uma grande alteração, né? Mas talvez, talvez esperar um pouco, né? Mas enfim, também não sei se dá para esperar acabar alguma coisa de pandemia para fazer alguma coisa na vida, mas enfim. Tá bom, queridos? Que bom, que bom. Que bom. Eu também adorei conhecê-los. Que Deus abençoe muito. Vocês são muito queridos. E que Deus realmente dê aí os caminhos para vocês, né? Para que vocês possam ir encontrando esse lugarzinho de alinhar, né? Para seguir cada vez mais feliz, cada vez melhor. Que é isso que a gente quer, né? A gente quer ser feliz, quer viver bem. Né? Obrigada. Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Obrigada.